Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente está com a Claudinha da Guabi, que veio falar pra gente algumas dicas de alimentação durante o inverno. Então, vem com a gente. Bom, Claudinha, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Dudu também, bem-vindo de novo aos vídeos, né? Retornando aqui, né? Obrigada a vocês. Imagina, mas a Cláudia trouxe, a gente até estava conversando antes de começar esse vídeo, coisa que é novidade para mim, né? Só que, como eu falei, aquela assistência que a Guabi dá pra gente, que a nossa equipe sabe. Eu perguntei até, vocês sabem? Eles falaram, não, a gente sabe, a gente segue as recomendações. Mas sobre algumas dicas, né, Cláudia, que eu fiquei assim, não vou falar assustado, mas fiquei impressionado com os cuidados que existem e as mudanças que tem na alimentação durante o inverno. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. E até revendo as coisas, né? Porque nós criamos já mais há 31, quase 32 anos, né? E de vez em quando a gente ouve alguns assuntos que são surpresa para nós, né? Que às vezes acontece no dia a dia do Aras e que nós não sabemos. Exatamente. Isso aí. E é interessante que na verdade é uma curiosidade, porque tá ligado ao hábito do cavalo, né? O que acontece, Léo, é que os cavalos eles não gostam de ingerir água gelada. Então eles não gostam da água gelada. Então quando começa a esfriar muito agora, a ingestão de água diminui assim absurdamente. Eu diria até que reduz até mais que a metade. A gente mesmo no inverno ingere menos. Bebe menos água. E isso acaba sendo muito complicado. Por quê? Porque eles não gostam da água gelada. Então, o que acontece? Nessa época do ano é muito complicado porque nós temos duas situações. A primeira é que a qualidade do volumoso diminui muito, então a gente passa a ter uma fibra com muito mais talo, né? Então, fica mais taludo, né, o feno. E isso, teoricamente, o organismo pede mais água mesmo para poder ajudar na digestão, para a luz intestinal. E aí, ao mesmo tempo, o cavalo está bebendo menos água. Então, nessa época, a gente tem muito problema de compactação ou impactação de intestino grosso por conta disso. Porque cólica. Entra aquela cólica, que aí fica 300 mil vezes dando litros de soro para tentar desfazer aquela massa. E a maioria das vezes acaba tendo que evoluir para cirurgia. Por conta disso. Então, você tem uma fibra de menor qualidade e uma menor ingestão de água. Que ficou guardada há muito tempo também, né? Por isso que ela é mais seca e acaba endurecendo um pouquinho, né? Sim, e até o próprio corte também, né, seu Eduardo? Porque nessa época do ano a gente já não tem mais o capim crescendo pela luminosidade menor do dia, né? A menor disponibilidade de água. Então a gente não tem um feno tão bom, né? Com tanta folha, mais talo. E aí isso precisaria de mais água e ele tá bebendo menos, então dá problema mesmo. Não só no feno, mas acho que no pasto também, né? Quer dizer, o também. pasto não é mais o mesmo, né? Não é. Ele não tá com aquela mesma hidratado igual tá no verão, né? Quer dizer, bonito, né? Fininho, a gente né? vê isso claramente, né? Nas fezes a gente já também, percebe, né? Também. E isso, vamos supor, aí para prevenir isso, vamos supor, a gente sabe que isso é um problema. Então, assim, a água tá mais gelada, o cavalo não vai tomar. Isso. Além disso, você tem um volumoso, teoricamente, de menor qualidade, que precisaria estar mais hidratado, que também necessitaria de mais água para que a gente conseguisse neutralizar esse efeito aí. O que você faz? Coloca para esquentar a água? Isso, duas coisas. Coloca água no forno. Não, você está brincando, mas na Europa, em lugares que nevam muito, né, Canadá, eles têm um sistema de água climatizado para poder, porque senão até porque senão congela também, né? Ela congela, não sai nem no bico. Imagina a temperatura da água nesses dias frios que nós tivemos no aqui. Canadá. Não, e aqui fora no pasto, né? Então o que a gente sugere? São duas coisas. A primeira é molhar o feno, que inclusive a gente acabou de ver e eu tirei foto até. Porque isso ajuda muito, você dá uma hidratada nesse feno que está mais taludo. Então, molhar, o certo é imergir dentro até do carrinho, pode ser, de um tambor. Deixa ali uns 10, 15 minutos, depois tira, escorre e aí fornece. E a segunda, que na verdade eu acho que é a mais importante, é a gente começar a forçar o sal mineral. Então, mesmo que o sal fique à vontade, disponível, tranquilo, mas fazer uma medidinha
Léo, um copinho daqueles de café de plástico, pequenininho, aquilo ali vai dar em torno de 50 gramas. Põe uma medida daquela na ração da tarde. Por que da tarde? Porque vai dar sede, por conta da maior ingestão. A gente está fazendo ele ingerir sódio, e então isso vai dar sede. Então a sede dele vai ser maior do que ele não gostar de beber água gelada. Então ele vai beber água mesmo ela estando gelada, porque a sede vai ser grande. Então eu prefiro até fazer isso nesse horário, porque geralmente vai dar sede mais de madrugada ou de manhã. Geralmente esses problemas acontecem muito pela manhã, porque ele fica sem beber água, aí a água está muito gelada e come ração e aí depois começa a ter os problemas. É mais ou menos para ter mais uma ideia de volume, né? Um copinho daqueles de café. Pode ser de chá também, né? E por exemplo, você estava falando para mim que você gosta bastante também de dar o silo nessa época do inverno, né? A silagem. É com água também? Vai fazer um break? Não O Léo tá querendo me matar hoje. Tudo que você acha que eles não vão colocar, eles colocam depois. Então, porque eles fazem os erros do making off. Entendi tudo, tá tudo bem. Beleza, aproveitando, não tem nada a ver com o vídeo, mas em relação ao sal mineral normal, a gente fez um vídeo de sal mineral, tá aqui em cima. Só lembrando, você prefere trabalhar com sal em ingestão forçada ou normal? Ou só nessa época do ano você trabalharia com ingestão forçada ou você deixa? O deixar à vontade é muito legal. Mas assim, nessa época do ano é essencial a gente forçar. E eu gosto de forçar também para algumas categorias. Para os potros de desmama até 1 ano de idade. E aí é uma quantidade menor, vai ser em torno de 30 gramas por dia, 40 gramas por dia. E para os animais atleta, que tem alta performance, você tem uma exigência maior. Então eu gosto de forçar para eles também e deixar à vontade. Então deixa à vontade e força para essas categorias. Mas eu prefiro. O forçar é para ter certeza que ele ingeriu, né? Porque às vezes a vontade é a vontade, mas ele não foi lá, não pegou. Exatamente, seu Eduardo. O fato dele ele tá com alguma deficiência de algum mineral, se ele tiver deficiência de cálcio, por exemplo, mas ele estiver ingerindo o que sacia ele de sódio, ele não vai lamber mais sal. Por conta disso. Então, mas o que determina a ingestão do sal é a quantidade de sódio, como a gente. Eu gosto de comida salgada, o senhor pode gostar com menos sal, por exemplo. Então, ele não vai lamber mais por conta disso. Entendi. Muito bem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu, sinceramente, foi novidade para mim. E continua com a gente que vem muito mais. Até lá.